Olá, seja bem-vindo. Neste vídeo eu quero falar um pouco com você sobre o xamanismo, né? Sobre o que eu acredito que pode te ajudar, sobre o que eu acredito que pode fazer com que a vida prospere e com que as curas sejam feitas, né? Porque o xamanismo ele trabalha muito com a cura, tanto a cura física quanto a mental, a espiritual, né? Então, aqui eu quero falar muito dessa parte do xamanismo, né? O xamanismo ele é uma forma de prática curativa, mas também é uma maneira de entender a vida, o mundo e o universo, com os quais o xamã está em permanente contato, pois forma com eles uma unidade. Ou seja, é aquela parte do xamanismo que você já não separa ele da sua vida. Você vive o xamanismo, né? Então, por isso que é tudo interligado para que se haja cura no total, né? Afinal de contas, o xamanismo ele procura e ele parte da base de que é necessário um despertar da alma, uma reconexão com a alma, principalmente para aqueles que acabam vivendo nas cidades e por esse intermédio, pela correria, pelas coisas que acontecem na cidade, a pessoa meio que se desloca da sua própria alma, né? Então o xamanismo ele busca essa essência de ir despertar a sua alma, né? E para se chegar a ser um xamã, né, você pode ser um xamã por vocação, ou seja, são aquelas pessoas que têm um espírito mais antigo, que parecem que já são, né, xamãs, que vêm nessa parte de vocação espontânea ou herança, ou por decisão própria, que são as pessoas que vão atrás do estudo do xamanismo, que vão atrás da base mesmo dessa linha xamânica e, por intermédio desse estudo, desse acompanhamento, desse crescimento progressivo, acabam tornando-se xamãs, né? Os requisitos básicos para ser um xamã incluem a capacidade para criar uma atmosfera de reverência, né? Um poder espiritual e resistência para manter um desempenho que exige concentração durante horas e até mesmo semanas. Por que isso? Porque normalmente um xamã ele trabalha muito direcionado para a cura. Como eu disse, a cura é física, mental, espiritual. E às vezes aquela cura ela leva-se um tempo para que se consiga acessar uma energia que está ali criando aquele problema e o xamã possa reverter essa situação. E nesse meio tempo, que seja uma hora, duas, né, ou até mesmo as semanas aqui, é aquela parte que você fica focado, por exemplo, um ritual de uma tenda do suor, um ritual mais fechado, que é onde o xamã ele não pode desviar daquele objetivo que ele está focando, que ele está buscando, né? Então, por isso essa necessidade de concentração muito forte, né? Então, existem aqui algumas pressuposições, vamos dizer assim, para que um xamã entre realmente nessa linhagem xamânica, né? O xamã ele é um mestre curador dos reinos imaginários. Por que, que ele é um mestre curador assim? A imaginação ela é um processo de pensamento, né, e invoca todos os sentidos. Então, assim, é uma fonte de cura antiga porque antes até da palavra falada, antes da palavra escrita, a imaginação já percorria a mente das pessoas, né, naquela época. E a imaginação ela está presente em tudo, né, principalmente em rituais xamânicos. Tá? Então, se você reparar uma pessoa que está rezando para um santo católico ou para Deus, né, se ela não estiver conectada com a imaginação dela, aquela reza é mecânica. Então acaba não tendo uma função de cura. Né? E o xamã ele acaba conseguindo entrar nesse mundo que a conexão dele, né, visual interna faz a ponto dele poder criar essa cura futura.
né? E então tudo é incluso, tudo é incluído nesta relação entre cérebro, comportamento, fator psicológico, sistema imunológico, né? E a imaginação comanda tudo isso. E a pessoa que, por exemplo, está com uma gripe e ela começa a imaginar ela sã, né? Não descuidando dos cuidados físicos necessários, mas essa pessoa que ela se imagina sã, automaticamente ela melhora. Tá? Então ela melhora num nível de tempo bem mais rápido do que uma pessoa que simplesmente toma o remédio e vai dormir ou deita e não pensa em nada, ou às vezes até se imagina pior do que estava. Então perceba que a imaginação ela tem essa função também, né? E o trabalho do xamã ele é bem focado nessa linha da imaginação, né? Ele primeiramente trabalha a espiritualidade, né? E aqui só um adendo, né? Inspirados pelos espíritos, né? É o significado da palavra xamã, inspirado pelos espíritos. Tem raiz na Sibéria, xamã ou Sramana, né, em sânscrito. Então, mas assim, o xamã, ele entra em conexão com essa espiritualidade, entra em conexão com a imaginação, né? E aí ele consegue reverter algumas situações que podem estar travando, tendo empecilho na vida da pessoa. Né? Um xamã acaba sendo um especialista, né, no invisível por conviver com essa base espiritual, né? E não há uma distinção, uma separação entre corpo, mente e espírito, porque tudo está junto quando estamos aqui na Terra, né? E um é reflexo do outro, né? Então, hoje o xamanismo é considerado um sistema de cura que ele traz algumas técnicas para interpretar, para entrar nesse caminho da imaginação, né? E quem guia normalmente essas técnicas é um xamã, né? Mas ele sempre vai para fazer essa cura ou para fazer um ritual de limpeza, né? Junto com os animais de poder, junto com toda a linhagem espiritual que ele traz. Porque, na verdade, o xamã ele é só um canal, ele acaba não sendo o curador, né? E sim um canal para que todas essas energias venham e acessem e por aí consigam transmitir e curar, né? E toda doença hoje ela é focada e acaba virando uma doença física depois que a pessoa perdeu um pouco do poder pessoal referente àquela doença. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que está com um sistema imunológico muito baixo, ela perdeu parte do poder pessoal dela ligada à alegria. E isso faz com que o sistema imunológico baixe um pouco, porque falta essa energia base também, que é uma parte da alegria. Então, para um xamã, né, todas as curas partem de uma questão espiritual. Não que necessariamente, tá, gente, você vai descartar o remédio, vai descartar a parte física, o acompanhamento de um médico. Não é isso. Mas o acompanhamento do médico junto com essa conexão xamânica do seu próprio espírito voltando e começando a dominar o seu corpo, automaticamente você vai se curando mais rápido. E o objetivo da cura xamânica é preservar a alma e proteger ela.
Porque é ela que traz essa base. É ela que acaba sendo aquilo que ou interfere, né, fazendo com que o físico se machuque, ou a que protege. Só que para isso acontecer, a sua alma tem que estar nutrida, tem que estar preservada e protegida, para que ela se sinta livre, para criar curas em seu corpo, em sua vida pessoal, em sua vida material, né? As culturas xamânicas, elas vão muito para isso, para essa visão do mundo, que é uma visão única, né? Uma visão que não tem separação entre vegetais, animais, seres humanos. Tudo pode trazer poder ou tirar poder. E todas essas energias são conectadas através do poder, né? Então as pedras, as ervas, os próprios animais, tudo traz esse poder, traz essa essência de poder, né? E tudo é unido. Então, quando você hoje está usufruindo de uma erva, futuramente você sabe que você vai nutrir algumas ervas. Então existe essa troca do próprio poder. Elas te dão um poder agora para você manter a vida e futuramente você devolve esse poder à terra para que a terra devolva a elas. Tá? Então tudo no xamanismo é unido. Tudo acaba sendo uma coisa só, um todo só, né? E a doença, ela é algo que vem penetrando no corpo, mas que deve ser destruído, né? Destruído nessa base, ela vai muito em cima da parte da alma. Quando ela entra no seu corpo, a doença, é necessário um cuidado físico, um cuidado médico e ao mesmo tempo um cuidado da alma. Pois é aí que a alma volta a ser totalmente sua, nutrida, forte, e é onde ela consegue proteger mais rapidamente seu corpo a ponto de retirar essa doença rapidamente, né? E tudo no xamanismo vem da base de poder pessoal, né? Então, de um poder do espírito, de todas as coisas, tá? Mas é o poder do espírito que faz com que as coisas fiquem no lugar que tem que ficar. Então, se o seu espírito perde um pouco dessa força, perde um pouco do poder, automaticamente você acaba perdendo um pouco da sua saúde. Ao momento que você, estando doente, restaura o equilíbrio do seu espírito, da sua alma, a sua alma fornece um pouco mais de força para que o seu físico retire a doença, né, e tire aquele poder agente que estava agredindo o seu corpo. Tá? Então, tudo gira em torno de recompor a alma e fazer com que a alma se fortifique, se intensifique, a ponto de que você não fique doente. E a doença, normalmente, ela é um chamado iniciático não só para o xamanismo, né, mas é um chamado iniciático para que você volte a se conectar com a sua alma, né? Então, não é só no xamanismo, mas em qualquer lugar ou qualquer pessoa que está começando a ter um pouco da doença, de algum tipo de doença que persiste, já está avisando que sua alma está com algum problema. Reconecte-se a ela, né? A doença, ela torna um veículo para essa parte de elevar a consciência, porque você acaba entendendo o porquê da doença e através disso a sua consciência se torna maior a ponto de você não ficar mais propenso a ter essa doença em você. A pessoa que tem doenças e que são constantes, né? São pessoas que têm algum problema que já vem numa constância e acaba não sendo resolvido. É muito provável que tenha uma força xamã muito grande. Porque o corpo está sinalizando
que é necessário uma conexão com a alma para que ele se cure. E essa conexão com a alma, quando ela começa a ser feita, muitas vezes você vê o desabrochar de uma pessoa totalmente diferente, muito mais forte e muito mais potencializada. Porque se você reparar, né, todo chamado iniciático, toda pessoa que vai se iniciar a essa conexão de alma, né, ao gostar, isso em todas as religiões, né, não só no xamanismo. Normalmente acontece isso durante uma crise física ou mental muito forte, né? São aquelas pessoas que ou tiveram um problema muito forte fisicamente, ou de repente entraram numa depressão, foram procurar ajuda, melhoraram e a partir dali elas começam a se desenvolver do lado espiritual e começam a ver que isso é normal, né? É aquela parte de ir procurar algo que vai te dar um suporte para aquele eu antigo que trazia doenças morrer e aí sim nascer um eu positivo, totalmente seu, né? Que aí vai curar não só a parte física, quanto a parte financeira, vai reconstruir todo o seu mundo, principalmente a parte física, lembrando que a parte espiritual como uma base, né? Então você vai reconstruir a sua base espiritual e a partir dali reconstituir a sua base física, a sua base mental, né? E tudo começa a caminhar progressivamente. A iniciação xamânica ela fala muito de aprender a lição, né? Então o que acontece? Como eu disse no caso da doença, você vai aprender o porquê aquela doença está te afetando, entender esse porquê e curar esse porquê faz com que você cure a doença, né? Então é o aprender a lição. A cada lição que se aprende, aquela etapa tem que ser retirada da sua vida, né? E ela vai sendo retirada. Aí vamos para o estado de consciência xamânico. Esse estado de consciência xamânico é um estado universal, né? Que a maioria dos xamãs chegam. Ela é uma capacidade de entrar e sair de um estado especial de consciência. E esse estado ele vem com o objetivo de ajudar, primeiramente, ao próprio xamã e depois as pessoas que o procurarem, né? Nós, como xamãs, usamos alguns rituais ou alguns instrumentos que ajudam a entrar nesse estado de consciência, né? Existe a tenda do suor, que é a parte onde as limpezas, as grandes limpezas, né? Grandes limpezas físicas, grandes limpezas mentais e espirituais são feitas, né? Existem também momentos de privações que ajudam a pessoa a entrar nessa parte de alterar a consciência. O uso de plantas sagradas, né? Aqui no Brasil muitas pessoas acabam usando a ayahuasca ou a jurema, né? Que faz com que você entre também nesse estado alterado. Ou, né, o auxílio auditivo, que também normalmente ele é combinado, né? Algumas dessas coisas são combinadas para que se entre até mais rapidamente. Esse auxílio auditivo tem tambores, maracas, tudo que traz um ritmo constante e faz com que sua mente altere e você acabe entrando nesse estado. E o mais essencial e o mais necessário para que todos entrem nesse estado são os aliados espirituais, né? Então, são espíritos, guias. Para o xamã, normalmente ele acaba usando em ponto principal os animais de poder. Através dele, ele consegue acessar esse estado bem rápido e a partir dali o próprio animal muitas vezes acaba guiando o xamã para o caminho que ele precisa ir. E também tem o fumo, né, que traz essa conexão com os espíritos, traz essa conexão com os elementos, com a fumaça, com o ar,
com um grande espírito. Então o fumo também, quando bem feito, traz essa conexão e traz essa mudança de consciência que muitas vezes é necessário para que o xamã consiga alterar realmente, né, o seu próprio estado e poder verificar quais são as doenças, quais são as coisas que ele precisa fazer para que a pessoa melhore, né? O fio dourado e a imaginação e a história da medicina. Aqui é só para constar que assim, a medicina ela vem mudando muitas vezes, né? E ela vem, por mais que se mude toda a parte médica, física, se a imaginação ficar fora, essa medicina ela acaba sendo travada, né? Então o fio dourado de tudo acaba sendo a própria imaginação, que é esse caminho do xamã, esse caminho do xamanismo. Sem esse fio dourado, é como se as coisas, as situações não se ligassem. E aí a cura, ela acaba levando um tempo muito maior e desnecessário, né? Por falta dessa composição alma-corpo, alma-mente. Né? Então, precisa se buscar um pouco esse fio dourado. E a terapia onírica, né, vem da parte da Grécia ali, né, que foi uma terapia que durante muito tempo trouxe sim curas, trouxe muita direção para aquelas pessoas daquela época, né? Porque na época existia-se ali alguns templos, alguns lugares, né, como os teatros, né, e locais diretos para cultos, que existia-se o sono divino, que seria o quê? No início é como se eles focassem em algo ali que levasse eles a esse sono, e para eles este sono trazia a cura. Porque a imaginação deles acabava indo para essa parte do sono, criando no próprio sono alguns instrumentos mentais e instrumentos espirituais, porque havia conexões também com espíritos ali, que traziam essa cura para o corpo físico. Porque na época o foco era mesmo o corpo físico, né? Então, essa parte do sono é como se fosse uma cura onírica, né? Hoje usa-se também no xamanismo ainda, mas já é mais focada, né? Não é necessário que você fique 4 ou 5 horas em sono onírico, digamos assim, para que você procure essa cura. Hoje, com as técnicas antigas do xamanismo e as técnicas novas que existem, você consegue promover a cura de uma maneira mais rápida. Os grandes nomes que trouxeram uma atenção maior para essa imaginação, esse poder de cura da imaginação, foram Aristóteles, Hipócrates, né, que é o pai da medicina, e Galeno. Eles acabaram tendo uma atenção especial, né, e fez com que isso repercutisse até hoje. Então, Aristóteles, que acreditava que o sistema emocional não funcionava na ausência de imagens, ele acreditava que você precisava criar imagens positivas para sua emoção se curar, e a partir dali, essa emoção sendo curada, o seu corpo também curaria. Né? Hipócrates declarou que onde há amor pela humanidade, há amor pela cura, ou seja, uma base muito forte dele era o próprio amor, né? O amor trazia essas curas. E Galeno, né, ele trouxe a relação de corpo e mente e os sonhos,
que entra naquela parte da imaginação, do sonho, curar a mente, onde a mente acabava curando o corpo. Na época grega, tudo isso trouxe muitas curas. Alguns métodos usavam raízes também para alterar um pouco, até essa parte do sonho existia na época. Algumas plantas que existem até hoje, mas na época eram muito usadas para essa conexão do sono. Então, enquanto a igreja não entrou no caminho, esse uso era constante para que as coisas melhorassem, principalmente através da imaginação, trazendo a cura física. Aqui tem um pouco mais falando sobre Paracelso, que é o gigante da medicina, jogou seus livros de medicina no fogo e voltou para a sabedoria da medicina das mulheres, que era aquela sabedoria das ervas, a sabedoria de como conversar, que as mulheres normalmente tinham, eram mais diplomáticas do que os homens, vamos dizer assim. O homem é seu próprio médico e encontra as ervas curativas apropriadas em seu próprio jardim. O médico está em nós e em nossa própria natureza. Encontram-se todas as coisas que necessitamos. Ou seja, a partir do momento que você começou a curar a sua alma vai começando a curar todos os aspectos físicos que podem estar travados em você. Então, uma pessoa que está em depressão, quando ela começa a voltar para a alma dela, a perceber o que a alma dela sente, que a alma dela quer e o caminho dela de vida, baseado nessa essência dela, ela cura a depressão. Logicamente, como eu disse, sempre com um acompanhamento físico, porque o emocional e o espiritual trouxe essa bênção hoje para nós, então temos que usá-la. Mas, através disso, você consegue encurtar muito o caminho de cura. O sono de incubação persistiu por muito tempo na Inglaterra, e em muitos lugares até. Então, o método do xamã de ir atrás de uma visão maior no mundo xamânico, da consciência xamânica, e trazer a pessoa para dentro dela novamente, a ponto dela mesmo se curar, é muito mais antiga do que se pensam até. E algumas outras religiões foram buscando nessa base como poder usar, o que pode usar dali para que as pessoas se curem. E existem muitas religiões que usam até hoje, mas muitas acabam não dizendo como estão fazendo. Aqui é um pouco mais da história dos médicos. Em 1518, considera-se o fim oficial da medicina popular, e ali, a partir dali, os médicos se agruparam, se organizaram e a partir dali tornaram-se realmente referência. Então a medicina popular acaba ficando um pouco esquecida. De 1500 a 1650, 9 milhões de mulheres foram mortas por suspeita da prática da medicina, ou seja, na época considerada bruxaria, a parte das ervas, até a parte da própria incubação em sonhos. Tudo isso foi criticado. E se um médico licenciado desse um remédio para uma pessoa e aquele remédio não curasse a pessoa, e de repente a pessoa depois disso procurasse uma bruxa ou uma pessoa que na época era considerada bruxa, alguém que trabalhasse com ervas ou trabalhasse com um tipo de energização, automaticamente a bruxa era culpada e era considerada uma pessoa que traria problemas e assim era morta. Mas mesmo na época, sendo perigoso, as mulheres continuavam fazendo a medicina delas. Elas não abaixaram a cabeça para que isso saísse.
Então, isso é só para ter um pouco da base de como a medicina foi evoluindo, a medicina física, mas ao invés dela ir caminhando com a espiritualidade, com a parte de conexão de alma, ela foi se separando disso. E aí virou-se uma outra direção. E acaba se cuidando somente do físico e esquecendo o restante. Né? E o xamã, ele confia nos elementos que estão no dia a dia para promover a saúde. Né? Então, existe aqui a atmosfera de confiança, de expectativa, compreensão do significado da doença, que é aquilo que eu falei. Quanto mais você compreende a doença, automaticamente você tem uma maneira de ir curando ela. Né? Um contexto social e pessoal. Então, a evolução normalmente é a evolução do grupo. O xamã não quer evoluir sozinho. Né? O uso de rituais, símbolos, e aquilo tudo que foi deixado para trás, hoje está sendo buscado novamente por os xamãs que estão estudando, que estão indo atrás de todo esse conhecimento. Né? O poder do xamã na cura, ele está sendo recuperado por causa dos conhecimentos antigos aliados com os conhecimentos científicos. Então, ao invés dos xamãs estarem separando, estão unindo. E referente aos animais de poder, que é a base até para toda essa cura. Né? Um animal de poder, quando ele se manifesta, ele é o aliado maior que o xamã tem. Né? O animal de poder é aquele que vai iniciar o caminho e é aquele que vai estar do lado do xamã para tudo o que acontecer. Né? Então, numa aplicação de reiki, por exemplo, você quer potencializar mais o reiki, você puxa a energia do seu animal de poder e ele, com a energia dele, vai favorecer uma cura muito mais rápida das pessoas que estiverem ali à sua volta. Né? Então, o animal de poder ele traz essa essência. E além disso, né, além do próprio reiki te dar uma energia maior, o seu animal de poder não vai deixar nada de ruim acontecer com você naquele momento que ele está ali na sua frente. Né? Então, o maior aliado de um xamã é um animal de poder. Né? E esse espírito, esse aliado, tem que ter uma necessidade muito grande de se entender o que ele é para o xamã. Né? Então, muitas pessoas às vezes acabam me perguntando, né, o porquê de dar essa importância ao animal de poder, o que a gente pode, de repente, estar fazendo com o animal de poder. É simples. Né? Para um xamã, se não houver animal de poder, não há poder. Ele é a ligação maior que existe entre o xamã e tudo o que o xamã precisa e o que o xamã espera. Então, sem um animal de poder não há cura, sem um animal de poder não há magia, sem um animal de poder não há a direção de conseguir conectar-se ao mundo do xamã. Sem um animal de poder, a imaginação acaba se perdendo e acaba virando uma coisa banal. Né? Então, o animal de poder é o guia que vai ajudar todo o caminho. Né? E é ele que vai transmitir todo o poder que o xamã tem. Então, por exemplo, um xamã que trabalhe com o seu animal de poder, automaticamente, se ele puxar uma energia de um deus, essa energia vai vir com muito mais força. Porque o animal de poder vai interligar o xamã a Deus. Então, no caso, os xamãs trabalham muito com o grande espírito. Essa conexão com o grande espírito, para ser mais direta, é feita com o animal de poder. Então, é ele que propicia todo o caminho e que pode trazer essa cura, pode trazer essa conexão maior. Né? E os ensinamentos que ele traz também,
né? São os ensinamentos da caminhada de vida. Né? Então ele traz toda a bagagem antiga do xamanismo para você, toda a bagagem ligada a ele, e ao mesmo tempo, por ele poder ir na sua frente, verificar o que vai acontecer e voltar para falar com você, ele acaba lhe ensinando qual é o seu pisar, qual é o seu caminho, como caminhar. Né? Então o animal de poder é a base muito forte para o xamã. E também uma base que é muito boa é o mundo dos sonhos. Né? Todos os xamãs acabam gostando e entrando em contato com esse mundo, que é um mundo que ele consegue controlar. Então, no mundo dos sonhos, o xamã ele consegue promover uma cura, porque ele consegue alterar os problemas que a pessoa possa estar tendo. Quando é nele, fica bem mais fácil. Mas quando ele faz um ritual e conduz a pessoa a ir ao mundo dos sonhos e lá ela se curar, automaticamente quando ela volta, ela vai melhorando. Então conforme ela vai fazendo conexões com o mundo dos sonhos dela, e lá vendo-se curada, aqui o espírito vai reforçando o físico também. Então o xamã ele não acaba não separando assim o que é o mundo que todo mundo considera como um mundo real e o mundo que para ele, né, ou para as outras pessoas, melhor dizendo, seria um mundo de sonhos, um mundo que não existe. Para o xamã, tudo existe. E é assim que ele consegue trabalhar, tanto de um lado quanto do outro. Né? Então, no mundo dos xamãs, vamos dizer assim, você consegue, de repente, contatar uma pessoa que há muito tempo você não contactava aqui, você não conseguia conversar com a pessoa aqui, e você lá consegue conversar com ela. Seja uma pessoa desencarnada, seja uma pessoa que está muito longe. Se é uma pessoa física, você pode até, no mundo dos xamãs, né, que é o mundo dos sonhos, que todo mundo considera, ir conversando com a pessoa lá e pedindo para ela te ligar aqui, e dentro de um tempo ela entrar em contato com você aqui, por algum meio. Por quê? Existe essa função. Ambos os mundos caminham juntos. Né? Então, que nem um xamã reconhece a validade desses outros mundos e aceita igualmente que este mundo que habitamos é a fuga de uma outra realidade para o sonho. E dessa forma, os xamãs fortes e experientes podem realizar feitos mágicos ou sobre-humanos, podem entrar à vontade em outros mundos. Que é isso que eu falei, um xamã ele consegue ir para um mundo xamânico, ir para um mundo próprio às vezes também, e ali ele conectar naquilo que ele precisa, fazer aquilo que ele precisa, que aqui no mundo que todos consideram real, ele não teria como estar fazendo. Né? Então, tudo é considerado por esse mundo dos sonhos. E na questão de cura, o mundo dos sonhos, o mundo xamânico, o mundo da imaginação, é onde tudo começa. É onde a cura começa. É onde a pessoa pode começar a olhar para a alma dela e a partir dali começar a melhorar a vida dela. Então, esse aqui é o primeiro vídeo relacionado a sistemas de cura, animal de poder, que eu fui passando só um pouquinho por cada um, para que vocês conheçam um pouco mais. Mas futuramente quero fazer outros vídeos mais direcionados, um pouco mais concentrados até em cada situação. Mas aqui eu acho que dá para entender um pouquinho de como funciona o xamanismo. O xamanismo, na verdade, ele é aquela busca pela sua alma, pela sua essência. Porque quando você está na sua essência e está na sua alma, por mais que a doença venha, rapidamente ela vai embora. Então, procure saber um pouco mais, procure conhecer o xamanismo. Quem quer um pouco mais de informação, no Facebook, entre lá, procure o grupo Natureza Espiritual.
tá? Que é um grupo que a gente está discutindo cada vez mais ali sobre xamanismo, animal de poder. Por ali você pode aprender um pouco já como ir agregando isso, como ir se curando. E para aqueles que querem passar por uma sessão, eu trabalho com xamanismo, trabalho com limpezas energéticas, trabalho com oráculos. Então, se você quer, de repente, dar uma mudada aí na sua energia, quer entender um pouco mais isso, entre em contato. Tá? Facebook, Clóvis Caruman, e assim a gente vai conseguindo interagir até um pouco mais. Né? Então, abaixo aí do vídeo, deixe o seu comentário, suas perguntas. Vamos procurar fazer essa parte do xamanismo, essa parte do amor, essa parte da busca pela alma, o crescimento da alma, fortalecer cada vez mais e as pessoas irem melhorando. Né? Porque o xamanismo é isso. No xamanismo, o xamã não quer se destacar. Ele quer uma comunidade que cresça em comunhão. E é isso que eu procuro aqui. Tá? Então, seja bem-vindo para curtir o canal, para curtir o vídeo se você gostou. E daqui a um tempo, provavelmente eu estarei fazendo alguns, mas com um pouco mais de foco, fechados apenas em um item. Tá? Então, esse aqui foi só uma explanação sobre um pouquinho do que é o xamanismo e um pouquinho da cura xamânica. Tá? Então, espero vocês, de repente, em algum curso, numa consulta, ou num bate-papo ali no Facebook. Então, até a próxima. Que o amor reine em seu coração. Clóvis Caruman.